Hoje é exatamente meu último dia em Paris. Meu último dia, sabe? Tipo, onde eu tô morando. O dia inteiro. E enquanto eu gravo isso, eu olho assim a profundeza dos prédios que estão ao redor de mim, algumas árvores já começando a brotar em verde, mas é uma cidade muito cinza, não deixa de ser. Tá fazendo um clima bem frio, nuvens no céu, e eu me pergunto o que é habitar em algum lugar, né? Em francês a gente tem esse verbo j'habite à Paris, eu habito em Paris. Eu me pergunto muito o que seria considerado habitar em algum lugar. Hoje eu estava tomando café da manhã e eu aproveitei que era meu último dia para entrar numas ruelas que eu nunca tinha entrado antes. E aí eu avistei um prédio e na inscrição do prédio estava escrito que ali Sigmund Freud havia habitado, vivido, morado de 1884 até 1885. Ele morou atrás da minha casa por 1 ano. Assim como eu, se a gente for juntar tudo, não deu 2 anos, foi 1 ano e 4 meses, mais ou menos, aqui. É muito louco pensar que Freud andou nas mesmas ruas que eu e... Enfim, andou nos mesmos parques, talvez beijou bocas dentro dos mesmos parques que eu. Muito louco. E uma das coisas que eu mais amo de Paris, a coisa que eu mais amo de Paris, é o fato de eu conseguir andar aqui. Por ser uma cidade plana, por ser uma cidade que é possível andar, sendo você homem, sendo você mulher. Lógico que vão ter as suas diferenças, mas ambos são possíveis de fazer isso. E é por isso que ter lido esse último livro no meu último mês em Paris, sobre mulheres que andam pelas cidades, tanto em Paris, Nova York, Tóquio, Veneza ou Londres, chamado Flâneuse, da Lauren Elkin, foi muito importante e especial. Eu acho que não teria outro livro para me fazer companhia nesses últimos dias tão bom quanto esse. Ele veio no momento exato para falar as coisas exatas e confabular com os meus últimos pensamentos por aqui sobre o que é ser um estudante intercambista e, porventura, qual seria a diferença do intercambista, de uma imigrante, de fato, né? E essa transição que talvez eu esteja vivendo, o que é ganhar um passaporte daqui, poder morar aqui, o que é morar em um lugar. O que é ter Freud morado atrás da minha casa por 1 ano? Eu tô meio por aí. Então vamos lá, né? Decifrando um pouco esse livro. A autora desse livro, ela é de 1978. Vamos trazer aqui um contexto. Então ela nasce em Nova York, mais especificamente em Long Island, em 1978. Quando ela tem 25 anos, ela vem para Paris. Isso é 2003. Ela mora em Paris por 11 anos, né? Tem um namorado que começa a dar aulas aqui, inclusive, porque é muito curiosa se é no inglês ou francês. Mas enfim, o fato é que ela mora por 11 anos, ela habita essa cidade até 2014, quando o visto não foi concedido para ela novamente, ela tem que regressar a Nova York. No meio disso tudo, ela vai para Tóquio, ela vai para Veneza, ela vai para outros lugares e ela se dedica a esse estudo. Na verdade, ela fez outras coisas em paralelo, né? Mas depois ela tem esse olhar que olha para trás e percebe como que o andar é importante para as mulheres nessas respectivas cidades que eu já mencionei. E aí ela vai trazer o título, que se chama Flâneuse, que seria o feminino de flaneur. E é muito interessante como que ela diz que ela virou uma flâneuse antes de descobrir o que era um flaneur, que no conceito seria aqueles homens, né, muito ricos, principalmente burgueses aqui de Paris, ou enfim, europeus de maneira geral, que é essa figura do privilégio, do ócio, porventura até da vadiagem,
Em português é masculino, então representa essa figura de um ócio masculino com tempo e dinheiro e nenhuma responsabilidade imediata que demanda a sua atenção. Então esse flaner, ele entende a cidade como poucos, porque ele memoriza a cidade com os pés. E aí eu fiquei pensando, né, qual foi a primeira vez que eu escutei a palavra flaner? Com certeza foi na faculdade de jornalismo, quando eu, pela primeira vez, leio João do Rio, que é um dos nossos primeiros flaner cariocas, né? E eu nunca tinha parado para pensar na derivação da palavra no feminino, porque eu nunca tinha visto uma mulher nessa perspectiva, né? Principalmente porque a gente demorou muito mais para adentrar as ruas e até hoje mesmo a gente ainda encara alguns problemas de ser mais vista e mais observada do que ver, né? A gente é muito mais posto no local de objeto do que de sujeito, né? Esse sujeito da andança que vai, e é um lugar no mundo, né? E eu fiquei muito chocada, porque ela descobre que ela queria ser uma flanese, ou que ela já era uma flanese, morando em Paris, justamente com 25 anos, que é a idade que eu tenho hoje em dia. E ela morava no mesmo bairro que eu moro. Então, quando ela fala sobre as ruas, eu conheço todas. Então foi muito emocionante, porque ela podia falar de outros bairros daqui, né? Eu moro no Cinquième, que é muito específico, é um bairro muito intelectual, muita biblioteca, Panteão, né? Enfim, muitas livrarias, Rive Gauche, que é o rio. Rive Gauche significa rio à esquerda, então eu tô na esquerda do rio Sena, e Paris é uma cidade cortada pelo Sena. A maioria das coisas acontece no rio à direita, que é onde tem as coisas jovens, badaladas, legais, populares. Onde eu moro é uma coisa muito mais antiga, então saber que ela morava aqui, gente, eu tinha, sério, vontade de chorar a cada página. Depois ela vai falar um pouco sobre como que era a vida dela em Long Island, em Nova York, como que é diferente, né, a concepção de cidade nos Estados Unidos, porque ela sempre viveu muito, assim como a maioria das famílias que tem mais de 2 filhos, geralmente vão para os subúrbios. E aí os subúrbios norte-americanos, estadunidenses, eles são muito dependentes de carros, né, eles são de rodovias. Não é uma cidade pensada em ferrovia, em trens e metrôs e tudo mais. Temos Manhattan, que é uma exceção à parte, mas fora isso, é muito caro também, né? E a maioria das pessoas precisa de carro para se locomover. Então, eu, por exemplo, eu sempre fui dessa noção também, né? Eu morava na freguesia no Rio de Janeiro. Então, para eu sair de lá, eu nunca tive metrô, nunca tive BRT na minha porta. Eram 3 ônibus para chegar no primeiro metrô. Então, é um local onde você anda de carro. Você não pode andar na rua, a pé. Que é uma coisa tão básica, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Brasil perdeu um pouco essa conexão em muitas das principais cidades, que porventura são as mais modernas, mas também são as mais perigosas também, enfim, a gente tem uma lacuna de segurança nisso tudo. Ela vai falar de Paris, que é quando ela chega aqui, depois ela fala um pouco mais sobre Londres também, ela vai trazer Virginia Woolf e todas as mulheres que desempenharam ensaios sobre o que é ser uma mulher que anda, e ela vai trazer muitas figuras. Gente, isso aqui é praticamente uma tese de doutorado, né? E poderia ser, não sei se exatamente foi, eu acho que não, mas poderia muito ser. Depois ela fala sobre Veneza, sobre Tóquio, depois ela volta para Paris e depois ela fala sobre o que quer estar em casa em Nova York. Em minha ignorância, creio que eu pensava ter inventado a flanerie. Vinda dos bairros suburbanos dos Estados Unidos, onde as pessoas usam carro para ir e ir de um local ao outro, andar sem nenhum propósito em especial era uma coisa bem excêntrica. Em Paris, podia andar durante horas, sem nunca chegar a lugar nenhum. Eu vivia em busca de vestígios, texturas, acasos, encontros, fendas inusitadas. Minha experiência mais significativa com a cidade não se dava com a literatura, a culinária ou os museus, nem mesmo com o doloroso caso que eu mantinha numa mansarda da Bourse, e sim com todas essas andanças. Em algum lugar do 6º arrondissement, percebi que queria passar todo o resto da minha vida numa cidade, especificamente em Paris. Isso tinha a ver com a total e absoluta liberdade que se instaurava com o movimento de pôr um pé diante do outro. Eu gosto de diversas passagens, assim, como vocês podem ver, eu poderia falar sobre várias aqui,
Mas eu acho muito bonito também como que ela se dirige a outras mulheres. Ah, tem também alguns mapinhas que ela faz, isso aqui é de Tóquio, para tentar entender a cidade um pouco melhor. Mas eu acho muito bonito quando ela traz Agnes Varda, que ela tem um documentário sobre as mulheres nuas em Paris que existem em profusão, porque aqui a gente tem nos prédios, nas fachadas, a gente tem geralmente muitas mulheres nuas que nem são vistas direito porque elas são sempre na mesma cor do prédio e você passa batido, mas são mulheres peladas, assim, uma olhando para a outra, geralmente em espelhamento. E elas são as famosas carítides. Tem um documentário da Agnes Varda sobre isso. Ela vai citar também a Sophie Calle, que é essa primeira mulher que é meio que uma mulher stalker. Ela faz um trabalho sobre ir atrás de um rapaz, de um cara em Paris, e seguindo ele até Veneza. Lógico que eu, pelo menos, eu problematizo um pouco o trabalho da Sophie Calle, pelo menos esse, do stalker, porque, né, depois de ver Baby Rena, a gente não acha isso tão legal, mas é muito diferente uma mulher que segue um cara, né? Que esse cara não tem medo dela, ele acha até interessante, assim, esse exercício, ao contrário do que seria uma mulher, enfim, um homem stalkeando uma mulher, e o que é esse perseguir, o que é esse suivre, que é o seguir, que é o andar, que é o seguir em frente. Gente, é um livro que se abre em muitos livros, sabe? Eu achei ele riquíssimo. Eu acho que não teria tanta graça se eu não estivesse, talvez, morando aqui, mas é ridículo as coincidências, assim. Enquanto eu li, às vezes ela estava descrevendo a praça onde eu estava sentada. Eu chorava copiosamente, porque é de uma bênção infinita, assim, sabe? De um privilégio muito grande poder entender a cidade enquanto um livro e um livro enquanto uma cidade. E poder ler esses dois, sabe? É realmente muito mágico. Foi o único livro que eu li esse mês por conta do mestrado, que eu finalizo já e defendo dia 10. Então eu não pude ler tantos outros livros, né? Mas eu fiquei muito com esse, que tem mais ou menos 300 páginas. Então, assim, foi mais do que o tempo que eu tinha livre, vamos dizer assim. E eu fiquei muito pensativa nessa questão também de tanto andar com uma câmera na mão, pensando em Sophie Calle, que é essa artista francesa rica. É, é porque ela é muito rica, gente. Realmente, isso faz diferença, acho que no projeto dela. Mas eu acho que essa questão de ser uma mulher com uma câmera, sabe, na mão, ou um terceiro olho no meio do umbigo, que eu costumo brincar, porque quando eu levo minha câmera pra rua, eu coloco ela aqui, né, então ela fica mais ou menos apoiada na minha tira, na altura do umbigo, e as pessoas geralmente olham no meu olho e também olham direto pra câmera, porque chama atenção, né, aquela, enfim. E aí, várias vezes eu já tirei fotos de pessoas olhando pra câmera assim, tac. Ou eu tô no espelho assim, eu espero a pessoa passar, ela me olha, eu tac. Enfim, tô louca pra... Eu gosto muito de brincar aqui também, eu gosto muito de sair na rua e ver os turistas tirando foto, e aí eu tiro foto das fotos que os turistas tiram. Ou foto dos próprios turistas também. Isso tem sido uma brincadeira minha, que eu levei até pra terapia já. Basicamente é isso, assim, vou embora com o coração muito pleno, muito cheio, assim, de que eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que viver aqui, sabe? Por 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Porque eu tive que voltar para São Paulo para fazer meu terreno do mestrado. Então não fiquei 2 anos exatamente, mas há 2 anos eu ando entre malas, né? Esse viver entre malas e habitar em muitos locais diferentes, sabe? Se perguntar sobre o que seria isso. E aí eu fico muito com a definição de lar, na maioria das línguas, assim, que é o lugar perto do fogo, o lugar que você se sente quente, né? Então, no lar, por exemplo, em português, em espanhol é hogar, que é esse local perto da lareira, lareira, né? Lareira, fogo, hogar. Aqui em francês vai ser foyer também, que tem a ver com feu, que é fogo. Nos Estados Unidos é home, já sai um pouco da proposta. Mas, de qualquer forma, é algo, enfim, vivenciado por muitos. E que a gente possa, enquanto mulher, né, se sentir livre, tanto dentro das nossas próprias casas, hogares e lares, e perto do nosso fogo, como também para fora, né, desses lugares, podendo andar por aí e sabendo que, enfim,
We run the city. E é isso. Um beijo. Tomara que maio tenha sido proveitoso, produtivo ou apenas proveitoso, que é o que mais importa, sendo bem honesta. Até junho.